Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você é novo neste canal, por favor, se inscreva, toque o sininho de notificação. Não economize like, dê like por favor, que é importante. Se você puder, divulgue o canal, compartilhe vídeos, faça, comente, você gera bastante engajamento e nós já estamos aí com mais de, né, 1.500 inscritos. Tá devagar, tá assim, né? Mas vale a pena às vezes a gente fazer vídeos aqui, porque eu não estou interessado em quantidade, eu gosto de... A quantidade é importante, sim, mas ela não é tudo. Importante é a qualidade, e aqueles que têm feito comentários agradecendo, eu não há melhor presente para mim do que a pessoa dizer que esse canal é valioso, é importante, tudo, e a vocês a minha gratidão, tá? A minha gratidão. Então, se você quiser ser um parceiro, né, ajudando financeiramente o canal, você pode fazê-lo pelo pixrobson.rmt@gmail.com, tá? robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, vai estar lá certo? Também a chave Pix, ok? Aí você pode fazer. Eu vou aqui, né, eu achei muito interessante a coisa. Às vezes eu fico muito lisonjeado quando Notou algo diferente na minha voz? E se eu te contar? é, deixa eu ver aqui, né, aqui tem um comentário. Ele colocou o seguinte: o Gustavo, um abração aí, Gustavo Henrique, irmão, na moral mesmo, de coração, valeu. Depois de conhecer o seu canal, cara, já fazia tempo que eu não assistia mais nada além do outro canal que ele coloca aqui, né, do professor Luiz Antônio Vale. Hoje, caí de paraquedas em um podcast e a visão da Matrix é totalmente nítida. Logo a gente vê quão asqueroso é o sistema e identificamos a armadilha. Então ele fez essa postagem aí, né, esse comentário, e eu só tenho que agradecer, né, as pessoas que valorizam o trabalho das outras, né? Porque tem muita gente que gosta de cobrar, mas não, às vezes não oferece nada, né? Então a gente precisa ter essa noção, né? Então o meu canal, diferente dos outros, pessoal, eu não fico inventando, certas coisas, né? Aquela teoria da conspiração que às vezes o pessoal fazem isso e fazem muito mal, porque ao fazê-lo isso de forma indevida, prejudicam canais sérios que querem falar com seriedade sobre determinados assuntos, tá? Então eu fico olhando que está muito na moda agora a onda de que, né, governos satânicos, governos que tem não sei o quê, governo não sei aonde. Cara, eu quero perguntar para essas pessoas se elas têm como provar isso. Não, não tem. Não tem, tá? Não tem porcaria nenhuma. Todas as culturas, por exemplo, todas as culturas, Inca, Maia, Azteca e
judaica, e mesopotâmica, e sumeriana, e grega, e romana, e cacete por aí que você quiser, todas faziam cultos de sangue. Todas faziam sacrifícios de animais e de... Tá? Você já... Ok? Todas. Ok? Porque esses seres pseudo-deuses pediam, né? Então, a pergunta que eu faço para você de verdade é: o que esse pessoal acha mesmo que... Você sabe, esse pessoal não tem resposta existenciais para ninguém. Eles ficam falando um monte de coisa, as pessoas, né, caem na besteira de acharem que, pô, fulano está falando uma maravilha dele, é o suprassumo dos conspiracionistas, entendeu? Eu temo muito por essa questão. Eu vou pegar aqui no capítulo 4 do Gênesis, né, na Bíblia, dessa Bíblia aqui, ó, tá? Bíblia Restaurada Israelita. Eu gosto dessas Bíblias porque é o seguinte, pessoal, a gente tem muito o que falar, assim. Eu tenho várias traduções de Bíblia, várias, porque eu comparo, eu gosto de comparar. Eu gosto de olhar e ver, olha, o que tem aqui, o que tem ali, então, sabe, importante. Então aqui no capítulo 4 diz, é, e o homem, Adão, engravidou a mulher, né, Cavá, ou Avá, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquirir um homem com Elohim. Depois deu à luz a Abel, né, ou Evel, né? Seu irmão foi criador de ovelhas e Caim foi agricultor da terra. Sucedeu que no fim de uns tempos, Caim trouxe o fruto da terra a uma oferenda a Javé, Iod-Revavirê, né? Abel também trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura destes. Entretanto, atentou, preste atenção, Iod-Revavirê, Javé, para Abel e para a sua oferenda, e não ligou para a oferenda de Caim. Você prestou atenção nisso? O problema não está no coração de Caim porquíssima nenhuma. Nem porque o Abel era mais bonito que Caim, porque sinal, hoje é provável que eles tenham sido gêmeos. Tá? E todo mundo sabe que Caim não é filho, né, de, de Adão. Tá, isso está muito claro para a gente. Tá? Por que Javé optou por aceitar a oferenda de Abel e não de Caim? Simples. Porque era animal e ele ofereceu as gorduras, as vísceras, tá? Sacrifício, né, de sangue a Javé. Essa foi a lógica. Porque eles não gostam de batata, de jirimu, de macaxeira, de qualquer coisa. Eles gostam de sangue. Aqui é que está o X da questão. Ok? Então, a gente já vê lá nos primórdios que eles adoravam sacrificar animais e pessoas. Quando a gente olha hoje, tem muita gente envolvida em coisas que elas próprias não sabem em que isso vai dar. Entendeu?
Tem muita gente envolvida em coisas que não sabe onde vai dar. O que vai acontecer? Então, às vezes, é preciso a gente tomar um certo cuidado, um certo discernimento, que é o que as pessoas não têm. Qualquer coisa para elas sabe, quanto mais o cara for espiritualista, misticista, etc., e ficar falando de coisas assim extraordinárias que a gente já vê que é um absurdo, aí o pessoal dá um valor danado. Ai, que coisa linda. Esse canal é uma maravilha. Continuo pensando assim. E vai acontecer aqui com você, muitas vezes, o que aconteceu com aquele cidadão, né? Que no fundo, queria ganhar muito dinheiro, né? E aí, por causa de dinheiro, vale tudo? Não, não vale tudo. O dinheiro não salvará você de nada, se ele for mal utilizado. Desculpa dizer. A parábola de Jesus sobre o rico ampulão é exatamente isso. Porque ele queria dar migalha da mesa dele para o Lázaro comer. Isso é típico de uma sociedade onde nós vivemos capitalista, em que as pessoas acham que eu vou dar para os outros o que sobra. Resto. É essa. Então, se você faz mau uso do dinheiro, eu quero perguntar para você, depois que você desencarna, morre, se o dinheiro vai fazer algum efeito do outro lado, nada. Então, quando eu digo para as pessoas, invista, você quer uma lei para você prosperar na sua vida? A lei é muito simples. Fluxo e refluxo. Muito simples. Tá? Francisco de Assis disse, é dando que se recebe. Então, portanto, não espere prosperidade na sua vida se você é alguém ganancioso. Certo? Tome cuidado com isso. Então, quando nós vamos pegar aqui um texto, eu achei muito interessante isso aqui. Olha aqui. Ele fala aqui assim o seguinte, ó, tá bem aqui. Quero grifar aqui para deixar claro aqui, da onde é que a gente está pegando, tá certo? Tudo bem. Aí, ele fala o seguinte, ó. Deixe o leitor ver esse curioso texto, retirado do capítulo 4 de Gênesis, eu acabei de ler, tá? Versículos 2 a 5, que transcrevo apenas a título de curiosidade. Abel era pastor e Caim agricultor. No fim dos tempos, Caim fez uma oferta ao Senhor dos frutos da terra, e Abel também lhe ofereceu os primogênitos do seu rebanho. Tá? Ele adorava primogênito, não sei porquê. Tá? E o Senhor, o Javé, se agradou de Abel e de sua oferta, mas não de Caim. Não seria este capricho de Javé ou esta discriminação injusta devido ao que estamos dizendo? Preste atenção. Tá? Aí, por quê? Aí ele vai explicar, né? Pensemos agora num homem que vai ser sacrificado a um Deus, enquanto centenas de milhares existiam ao longo dos milênios. O terror e o desespero daqueles pobre homem, né, proporciona aos deuses a primeira coisa que procuram. Tá? Então, eu vou só retornar bem aqui para mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó.
Veja, o Javé, ele é caprichoso, ele é exigente, né? Então, ele faz uma pergunta aqui, não seria um capricho de Javé? Ou uma discriminação? O que os deuses estão procurando? O que é que ele, Javé, estava procurando? Aí no final do capítulo, ele vai falar sobre isso, mas agora ele diz assim: procuram em primeiro lugar as ondas produzidas por um cérebro humano excitado. Tá? Porque ele está fazendo um paralelo, veja, ele está fazendo um paralelo com a oferenda de Caim. Caim levou a macaxeira, o feijão, o trigo, entendeu? Mas o Javé disse: eu lá gosto disso aí, bicho. É doido, mano. Aí você pode dizer: mas tio Robson, Javé não se agradou de Caim, porque não era de coração que ele está. Isso aí é a teologia falsa que falam isso. Tá? O que é que na verdade aconteceu? Aconteceu primeiro porque Caim era filho dele. Tá? Aí você vai ver o processo. E ele se agradou de Abel, não porque ele gostasse de Abel, mas porque Abel trouxe o que ele gostava. Claro, isso gerou ciúme no outro, no Caim, por uma questão muito simples, porque Caim era filho dele. Em vez dele se agradar do que o filho tinha oferecido, ele se agradou do outro, que possivelmente, né, era filho gêmeo, eram gêmeos. Ou, em uma outra hipótese, ele era filho de Adão. Quando Adão copulou com a sua esposa Havá, ela já estava, né, em certo sentido, ela engravidou de um e de outro. Né? Isso é possível? É. Não é tão frequente, mas acontece. Então você imagina que ele chega, né, e diz assim: que beleza, ele trouxe aqui só as gorduras, coisa boa que eu adoro, que eu gosto. Né? Carne, sangue, coisa boa. Né? E aí você vai me perguntar: mas Robson, tio Robson, por que isso, né? Porque ele adora sacrifícios de sangue. Né? E aí eu vou aqui, ó, olha aqui, ó, livro, ó, Biblioteca de Nag Hammadi. Esse livro foi um irmão que mandou. Eu já agradeci tanto a ele, né, pela bondade dele, tudo que, né? Aí, olha Jesus no Evangelho de Felipe falando: aquele que foi gerado é belo, mas tu não deverias considerar seus filhos como criações nobres. Se ele não foi criado, mas gerado, tu deverias considerar que sua semente é nobre. Contudo, ele foi criado e gerou. Tá? Ele foi criado e gerou. Que tipo de nobreza é essa? Primeiro, o adultério veio à existência, depois o assassinato. Ele está falando do Caim e Abel. Presta atenção. Tá? Ele foi gerado do adultério, pois era a criança da serpente. Era a criança da serpente. Tá? Assim, ele se tornou um assassino, como seu pai. Tá? E matou o seu irmão. De fato, cada ato de relação sexual que tenha ocorrido entre aqueles diferentes, um do outro, é adultério. Tá? Então, ele está contando a história de Caim e chama Caim de criança da serpente. Você está me entendendo? Veja, ele não se agradou, ele poderia ter
se agradado, e lá nas tabuletas da Sumério acadiana, conta a história, exatamente a mesma história, dizendo que exatamente o Marduk tomará conta de um, e, tá? Um filho de Enlil tomava conta de Caim, e o outro tomava conta de Abel, e aí ensinaram eles a profissão, um de ser agricultor, o outro de ser um criador de animais. Agora você imagina o seguinte: ele era filho da serpente, a criança da serpente, de uma relação adúltera de Eva com o Ialdabaote. Isso também é contado, ok? Isso é contado também da mesma forma aqui, né, que tem, esse livro tem também, tá? Isso aqui, ó. Nesse aqui tem também o Evangelho de João, tá? Então, certo? E aqui é contado a mesma história. Jesus conta a mesma história e diz que a Eva teve uma relação com Ialdabaote. Ele violentou ela e teve. E quando você faz a leitura da Bíblia, é muito claro, está muito evidente, né, que ela teve uma relação. Não sei se ela sofreu violência, mas pela lógica, tá? Ela, quando você pega essa Torá aqui, ó, a Torá aplaude, você vê exatamente que no capítulo, acho que está aqui, né? Acho que no capítulo 4, né? Vamos ver aqui, capítulo 4. Deixa eu ver se está aqui o capítulo 4. Está aqui, ó. O homem tornou-se íntimo da sua esposa, e ela engravidou e deu à luz a Caim, dizendo: ambos, eu e Javé, fizemos um homem. Eu, aqui está o Eterno, fizemos um homem. Ok? Então você já deve estar perguntando: como é que Eva teria dito assim? Eu e. Veja que a tradução, quem traduz isso são os judeus reformistas. Então eles estão dizendo na tradução, bem claro, eu, ambos, eu e o Eterno, que é Javé, que é o Enlil, que é o Ialdabaote, fizemos um homem. Quem é esse um? Caim. Porque, por exemplo, ela não vai dizer a mesma coisa de Abel, porque logo em seguida o texto diz: e nasceu também Abel. Então, tudo leva a crer que eles eram gêmeos. Certo? Ambos filhos dessa divindade, pseudo-deus, e o outro, provavelmente, de Caim. Ou vice-versa, os dois eram filhos da divindade, e Caim não teve nada a ver com isso. Porque somente no capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Caim Adão gerou um filho segundo a sua semelhança, segundo a sua imagem e semelhança. Quem? Sete. Por isso, Sete é considerado o pai, para os 7 anos, gnósticos 7 anos, Sete era o pai de toda a sabedoria gnóstica. Certo? E Jesus, agora no Evangelho de Filipe, fala exatamente isso. Né? Caim levou
ali um vegano, e aí o outro disse assim, não, eu vou levar os primogênitos do gado, da ovelha, do tal, vou apresentar para ele. Ora, ele adorava uma gordura, uma carne gorda. Ele adorava assim, um sanguezinho, né? Então, ele se agradou de Abel por causa do sacrifício, e não porque Abel era melhor do que Caim. E esse povo é muito mentiroso, né? O teólogo pega e diz, não, é porque Caim não ofertou do coração. Mentira! A questão não estava no Caim nem no Abel, a questão estava no que eles estavam apresentando. Né? Gente, quantas vezes eu já vi, eu via muito isso. Olha, fulano, você traga para a gente desfazer essa mandinga, traz um animal para ser sacrificado. Cansei de ver isso. Em todas as culturas, desde os deuses africanos aos deuses gregos, aos deuses, todas essas divindades pediam sacrifícios. Gostavam de sangue. Tá? Então, quando você vê Jesus falando, tá? Porque Jesus foi muito claro, né? Veja só, quando você pega, vamos colocar aqui Caim, ó, pegar aqui que é, deixa eu ver. Você coloca aqui Abel, tá? Você coloca aqui 7. Aí você vai ver aqui, ok? Você vai ver a linhagem de Abel, não tem. Por quê? Porque Abel morreu, ok? Certo? Mas a linhagem de Caim é oculta. Existe uma linhagem para 7. Ok? A linhagem de Caim é oculta, pessoal. Eles fizeram parecer que eles eram descendentes de 7. Tá? Se você for olhar, aí nessa descendência vai surgir o Abraão, tá? Aí vai vindo Jacó, ok? E assim você já sabe, certo? E eles vão dizer que essa é a descendência que vai chegar até os semitas, os filhos de Sem, né? Até chegar é, a uma linhagem, né? Que será a linhagem dita Eber, da onde veio supostamente a palavra hebreus. Ok? Você está entendendo? Muito bem. Por que ocultaram a linhagem de Caim? Claro, quando você pega, se você tiver o livro lá na página 131, esse livro aqui, você vai ver lá ele dizer o seguinte, tá? Ele foi gerado em adultério, pois era a criança da serpente. Ele está falando de Caim. Assim ele se tornou um assassino como seu pai. Opa! Epa! Tio Hodgson. Certo? Ele era igual ao pai.
e matou seu irmão. Pessoal, basta uma simples olhada que existe um texto em que Jesus vai dizer: vosso pai é mentiroso, certo? É assassino, desde o início. Vosso pai é o diabo, porque ele é mentiroso, ele mente desde o princípio, ele é o assassino. A quem Jesus estava atribuindo a linhagem judaica do seu tempo, com quem ele estava discutindo? Fala aí. Então, eu vou até fazer algo aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou. Eu vou pegar aqui. E aí ele vai falar aqui. Eu vou pesquisar aqui, ó. Vosso pai é assassino, né? Desde o início. E pai da mentira. Vamos lá aqui. Vamos pesquisar aqui. Tá? Vamos procurar aqui. Ok? Certo? Aqui, ó. Vamos ver se aqui tá, se é esse texto. Aqui diz assim, ó. Vós tendes por pai, tá? Aqui aparece um negócio. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida, olhe, presta atenção, ele foi assassino desde o princípio, e não se afirmou na verdade, porque a verdade, não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Prestem atenção que ele diz, vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade. De quem ele está se referindo aqui? Ok? Certo? De quem ele está se referindo aqui? Então eu vou descer aqui. Tá? Vamos aqui, certo? E vamos baixar aqui também. Ok? Ok. Certo? Aí a gente pega o texto, ok? Vamos pegar o texto, continuar a nossa leitura aqui. Deixa eu só passar aqui, tá? Aqui, ó. Então nós vamos aqui, e aí a gente pega o texto, né, dele, aqui, fazendo a leitura aqui, ó. O Javé, e Jesus está lá falando numa discussão com os judeus, tá? Aí eu vou procurar aqui para ver o contexto disso. João, tá? Capítulo 8, vamos ver.
Aí, deixa eu ver aqui, pessoal, encontrar. Capítulo 8. Tá? Passei. Aqui. E 8. Vamos ver aqui. Então, dizia Yeshua aos Yahudim, aos judeus, que nele creram: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus seguidores, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? Então ele vai lá, ele começa. Eles vão falar assim, respondeu-lhes Yeshua: deveras digo para vocês que todo aquele que comete erro é servo do erro. O servo não fica na própria casa, o filho fica para sempre. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem, sei que são da descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vocês. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vocês fazeis o que ouvistes de seu pai. Então, o pai de Jesus não é o pai deles. Tá? Respondeu-lhe: o nosso pai é Abraão. Yeshua disse a eles: se são filhos de Abraão, façam as obras de Abraão. Tá? Certo? Façam as obras dele. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, de que Elohim ouvi, isso Abraão não fez. Vocês fazem as obras do seu pai. Replicaram-lhe: nós não somos nascidos de prostituição. Aí eles ofenderam Jesus. Tá? Ofenderam Jesus. Também temos um pai que é Elohim. Yeshua respondeu a eles: se Elohim fosse seu pai, tá? Vocês me amariam porque eu saí e vim de Elohim. Mas não vim de mim mesmo, mas ele me expediu. Porque não compreendeis a minha linguagem, e porque não podeis ouvir a minha palavra. Vocês têm por pai o adversário, e quereis fazer os desejos do seu pai. Ele homicida desde o princípio, e nunca se firmou deveras, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então Jesus está numa discussão poderosa. O texto grego é muito mais dizendo, bem, eu sou filho de Theos, né? Deus, Theos. Né? Quando é Theoi, é plural. Né? Então, as pessoas converteram a palavra Theoi em Elohim. Tá? E as pessoas começaram a acreditar de que Elohim é um nome singular para Deus. Não é. É um nome plural. As pessoas fazem muita confusão aí nas traduções. No entanto, pessoal, veja, tá? Essa discussão de Jesus com os judeus, tá? É interessante para a gente perceber o cenário. Tá? Então eu vou pegar aqui. Vou pegar esse texto aqui, é a Bíblia Interlinear,
ó, Novo Testamento interlinear, e você vai lá em João, né? No mesmo coisa, eu vou aqui, porque aí a gente pega o texto com a língua grega, né? Aí a gente vai pegar aqui já na... Agora, porém, por coragem matar a mim, homem, que a verdade vos falei, que ouvi da parte de o Deus. Isto é, isso Abraão não fez. Tá? Então, vós fazeis as obras do Pai. Eu estou lendo no literal mesmo, tá, pessoal? Por Pai de vós. Disseram, portanto, a ele, nós nós de fornicação não nascemos. Um só Pai temos, o Deus. Tá? Disse-lhes Jesus, tá? Olha o que Jesus vai dizer. Eu estou lendo no grego literal, tá? Disse-lhe Jesus, se Deus é Pai, tá? Se Theos, porque eles vão dizer aqui uma outra coisa. Olha, vejam que o Theoi é uma coisa, nosso Pai é Theoi. Aí aqui Jesus disse, se o Deus, aí ele veio para o singular, Theos, tá? Se o Deus Pai de vós vos era amáveis, mas eu de o Deus, aí ele volta para o singular, tá? Saí, e dele sou vindo, pois de mim mesmo vim, mas aquele que me enviou, né? Aí, vós, de o Pai é o diabolos, sois o desejo de Pai de vós sempre fazer, aquele que é homicida, tá? Desde o começo, desde argue, tá? Portanto, a palavra argue é desde do começo, de onde tudo começou. E, em verdade, não se manteve de pé, porque não há verdade em ele. Quando quer que ele fale, é mentira. Né? Aí você pode deduzir, e aí eu vou colocar aqui de volta as Bíblias, você pode concluir o seguinte. Primeira conclusão. Vamos tirar a primeira conclusão? Jesus está dizendo, a primeira conclusão, vosso Pai é o diabo. Quem é esse diabo? Tá? Tá? Certo? O Javé. Ok? Mas há uma segunda coisa que a gente pode verificar no texto. Ele está dizendo, vosso Pai é homicida. Quem foi o homicida? Foi Caim. Ok? Foi Caim. E por que ele é chamado de mentiroso? Esse mentiroso você pode atribuir tanto a Javé quanto a Caim. Por quê? Porque Caim mentiu. Quando o Javé pergunta a ele, onde está o teu irmão? Ele disse, eu não sou guarda do meu irmão, não. Não sei por onde. Quer dizer, ele mentiu. Tá? Mas
Por que ele vai dizer que o pai deles é homicida? Ora, a resposta disso está claro aqui. Quando Jesus fala no Evangelho de Filipe, dizendo, ele foi gerado de adultério, pois ele era a criança da serpente. Assim ele se tornou um assassino, como seu pai. Ele está dizendo que o Javé é assassino, o Yaldabaoth, que gerou o Caim. Vocês estão entendendo a coisa como é? Quer dizer, Caim era o modelo do pai. Se o pai era assassino, ele era assassino. Em tese, pessoal, Jesus está dizendo que a linhagem dos judeus não é do Deus verdadeiro. É a linhagem do Yaldabaoth, do Javé, Jeová, Alá, Brahma e etc. Tá? É isso que ele está dizendo. Correto? E ele está dizendo também, num segundo momento, que eles são descendentes de Caim e não de Sete. Ok? Você prestou atenção nisso? Eles dizem para Jesus, nós não somos filhos de adultério, mas eles são filhos de adultério. É? Por que omitir a descendência de Caim? Por que a linhagem de Caim? Se a linhagem de Caim fosse boa, ele é chamado filho da serpente, porque quem quer que tenha sido a serpente, seja o próprio Enlil, o próprio Yaldabaoth, porque é tudo que a gente sabe hoje, é que o Yaldabaoth foi que engravidou. Portanto, a serpente seria quem? Ah, não, a serpente era um Enki, a serpente era a Sofia, a serpente era a Lilith. Já inventaram de tudo. No entanto, a serpente era um Elohim. Tá? E tudo leva a crer exatamente isso. Porque Jesus dá duas teses. Ele diz que o pai deles é o diabo. Você sabe o que é o diabo? Né? O opositor. Né? Então é muito importante a gente entender isso, porque aqui no Evangelho de Filipe e aqui no Evangelho de João, que também tem nesse outro livro, Jesus fala a mesmíssima coisa a respeito da descendência, pessoal. Tem alguma coisa errada no meio dessa história. E aí a gente percebe que essas duas linhagens estão em guerra. Tá? Em guerra. Alguns especialistas, como Lawrence Gardner, ele fala na linhagem do Grau que o Caim teve uma linhagem muito grande de reis, de não sei o quê, parará, parari, pororó, eu não vou abordar isso agora. Tá? Mas eu estou querendo mostrar para vocês que o Caim matou o Abel, e há estudiosos hoje que falam que provavelmente ele não tenha morrido, o Abel não tenha morrido, que apenas o Abel, o que é que aconteceu com o Abel? O Abel apenas foi ferido e o sangue dele caiu na terra. Veja que o Javé vai dizer para o Caim o seguinte: o sangue do teu irmão está clamando
sangue fala. O sangue tem vida. Quer dizer, ele derramou sangue sobre a terra. Tá? Então o sangue do teu irmão está clamando. Né? Ok? Por que o Javé não detona logo com Caim? E diz logo, olha, seguinte, é dente por dente, olho por olho, tu matou, vai morrer. Não. Ele resolve dizer o seguinte para Caim. Né? Você vê aqui, por exemplo, né? Vamos pegar, né? Vamos pegar um texto, vamos pegar de outra Bíblia aqui. Né? Vamos pegar o capítulo 4, né? Adquiriu um homem com a parte de Iud e Revavirê, Javé, e deu à luz também a Evel, irmão, e disse, tá? Aí tá. Ele perguntou a Caim, onde está seu irmão? E ele respondeu, não sei, no capítulo 4 de Gênesis. Não sei, sou o guardião do meu irmão? Ele disse, o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim do solo. Sangue tem vida. Derramar sangue no chão. Sacrifício de sangue. Tá? O que o Caim fez? Sacrifício de sangue. No Apocalipse de Adão, Eva vai dizer para Adão que teve um sonho sobre a morte de Abel. Tá? Então ele diz assim, agora você é maldito desde o solo que abriu a boca para receber o sangue do seu irmão de suas mãos. Quando ará o solo, ele não te dará mais, você será um fugitivo e vagará pela terra. Caim disse a Iod Revavirê, minha punição é maior do que posso suportar. Tu me banes hoje da terra e da tua presença, serei um fugitivo errante na terra e tal. Ele repete a mesma coisa. E Iod Revavirê respondeu, portanto, quem matar Caim receberá a vingança sétupla. Tá? E Elohim pôs um sinal em Caim, tá? Portanto, Javé pôs um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse viesse a matá-lo. Então, isso aqui é uma proteção, cara, porque isso aqui não é uma condenação, isso é uma proteção muito boa. Vou botar um sinal aqui, porque, atenção, quem encontrar ele, não mate ele. Qual é o sinal? Por que a Bíblia resolveu ocultar o Caim? A resposta é basicamente, pessoal, porque ele foi para a terra de Nod, foi para a terra de Nod, conheceu sua esposa lá, teve uma prole muito grande, teve 7 filhos, dos 7 ele colocou o nome das cidades, tá? Ele era um operário, portanto, ele era construtor de cidades. Veja a importância de Caim. Tá? Mas ocultaram propositalmente a linhagem dele e pegaram a linhagem dele e jogaram para Sete. Por quê? Primeiro, porque eles queriam ocultar. Lá começa o ocultismo. Você está entendendo? O ocultismo começa lá dentro da Bíblia. O ocultismo começa quando Jeová, que matou horror de gente na Bíblia, resolveu poupar Caim.
Quando você vai para as tabuletas da Suméria, conta a mesma história e diz que Caim foi banido realmente. Mas ele era filho de Adramu e Tiamat, né? Certo? Ele não era filho de Adapa e Tite. Então, quando o Adamu estava para morrer, eles mandaram buscar o Caim. Foram lá, pegaram o Caim, trouxeram, e o Caim se despediu do pai, depois levaram ele de volta. Mas tudo indica que o que ele tinha, ele era protegido por alguém. É tipo o seguinte, na nossa vida atual, não, você matou, não, olha, o sangue do teu irmão está clamando de dentro da terra. Né? Olha só, o poder do sangue, o sangue tem vida, né? Senão, essa é uma história muito mal contada, né? Vocês já perceberam? Porque eles fazem parecer que o Caim matou o Abel por ciúme, por inveja. Não, Caim matou Abel porque ele queria fazer sacrifício de sangue. Porque ele era filho do Javé. Você está entendendo? E é o que Jesus vem e desmascara essa cultura, né? Ele vai dizer, o vosso pai é mentiroso. Tá? Desde o princípio. Nosso pai é o diabo, ele é mentiroso, é o pai da mentira. Então imagina o que ocorre. Então, se você pegar aqui o que ele está falando sobre o sangue, ó, procure em primeiro lugar as ondas produzidas por um cérebro humano excitado, especialmente atormentado. Segundo, procura as ondas de vida, ou seja, a energia que um corpo vivo emite quando morre violentamente. E agora você pergunta, quem morreu violentamente? Abel. Tá? Eles procuram ondas de cada uma das células, tá? Que ainda permanecem vivas por muito tempo depois de o homem ou o animal já morreu. Então, ali o sangue de Abel estava vivo ainda. Procura um sangue derramado, porque quando está fora do corpo, libera muito facilmente a energia que eles querem. Ok? Certo? E aí ele termina bem aqui dizendo, pense numa pessoa, agora em um homem que vai ser sacrificado a um Deus. Então, o que Caim faz? Sacrifica o próprio irmão ao Javé. Tanto é verdade que o Javé e Aldabaote, Elohim, o Javé, que era um dos Elohim ali, o Javé, Jeová, Alá, Brahma, Yaldabaote, Samael, etc., quem que você quer estudar? Veja que ele poderia ter logo castigado o Caim, mas, espera lá, por que ele não castigou Caim? Porque ele poderia eliminar Caim e aguardar que a Eva ia nascer Sete, ia nascer a Nória, e por que não? Né? Mas não. Ele resolve proteger Caim e dizer para Caim ser fugitivo. Foge, cara. Foge, cara. Foge, cara. O que foi que o Caim fez? Foi embora para Nod, casou, teve filhos, etc, etc, etc. E teve uma linhagem, e é essa linhagem que eles querem ocultar. Mas é a linhagem da elite dominante. Tá? E eles não são filhos porríssima nenhuma de Enki. Porque alguns querem dizer que os filhos da serpente são descendentes de Enki. Por quê? Porque o Enki
Não caio nessa, não. A linhagem de Sete é completamente diferente dessa da Bíblia. A linhagem de Caim é aquela lá. Mas a gente vai comentar mais sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui.